Fala galera, e no Grêmio neste conteúdo eu quero falar sobre dois jogadores. Um é titular absoluto, o outro é um ídolo, mas que vem trabalhando muito bem, embora não tenha jogado muito neste período com o Renato Portaluppi. O lateral direito João Pedro, titular, e o Luan, que está lutando para reconquistar o seu espaço entre os titulares. E já projetando a temporada de 2024, eles estão sim nos planos de Renato para a próxima temporada e todos os detalhes você confere a partir de agora aqui no canal. Muito importante você chegar aqui, se inscrever, ativar as notificações, dar aquele like, joinha bacana para o conteúdo subir e viralizar cada vez mais aqui no YouTube. Muito importante que você faça isso, até para a gente atingir aqui um maior número de pessoas, tá certo? Bom, eu começo falando sobre a situação do Luan, que é um jogador que o próprio técnico Renato Portaluppi disse quando da sua contratação junto ao Corinthians que precisava primeiro recuperar o homem, o ser humano, e até disse lá pelas tantas que ele estava no fundo do poço. E o Luan, ele não tem aí, pelo menos nos relatos que eu recebo, ele tá muito focado em recuperar o seu futebol, participa de todos os treinamentos, não atrasa, fisicamente está bem, tecnicamente ele sabe jogar, isso é inegável, só que até agora ele não teve tantos minutos assim pelo time do Grêmio. E eu até tenho aqui um levantamento que eu fiz de quantos minutos jogou o Luan até agora neste seu retorno ao Grêmio. E foram até agora apenas 40 minutos. Ele não marcou gol e também não teve nenhuma assistência. Contra o Corinthians, naquele jogo atrasado da 15ª rodada do Campeonato Brasileiro, 4-4 na Neoquímica Arena, que o Grêmio teve aquele prejuízo irreparável de arbitragem, aquele pênalti escandaloso não marcado pelo Wilton Pereira Sampaio, o Luan atuou por 9 minutos naquela partida na Neoquímica Arena. E aliás, o Renato disse que naquele jogo, se o Wilton marca o pênalti, o Luan cobraria e provavelmente faria o 5º gol do Grêmio. Na 19ª rodada, Grêmio Fluminense 2-1 para o Tricolor na Arena, o Luan ele acabou atuando por apenas 2 minutos. Na 21ª rodada, Grêmio 3, Cruzeiro 0, que foi uma das melhores atuações do Grêmio neste Campeonato Brasileiro, o Luan jogou por 11 minutos. E o tempo de permanência maior dele em campo é na rodada seguinte, na 22ª, em que o Grêmio vence o Cuiabá por 2-0 e o Luan joga aproximadamente 18 minutos, mas o Renato, nesta sequência do Grêmio no Campeonato Brasileiro, ele pretende aproveitar mais esse jogador no segundo tempo das partidas. O Grêmio, ele também tem já um planejamento bem encaminhado em relação a ele. O presidente Alberto Guerra já disse abertamente sobre isso, que ainda é cedo para dizer se o Luan vai renovar ou não o contrato, que ele será avaliado ao final da temporada, que chegou a 2 meses, mas teve um primeiro mês só de preparação e por isso jogou pouco. Não tem nada para reclamar do jogador sobre os seus compromissos e que ele, assim como todos os outros do plantel, ele cumpre rigorosamente os horários e chega em condições de participar das atividades, tanto técnicas quanto também físicas e táticas. Então o Luan, ele deve sim ter o seu contrato renovado para a próxima temporada. E já o João Pedro, existe uma negociação por parte dos dirigentes do Grêmio e também do empresário do João Pedro, que é o Paulo Pitombeira. Conversas que ainda estão em um estágio bastante inicial. Só que há o interesse mútuo, tanto do Grêmio quanto também do jogador, para ampliar esse contrato para, quem sabe, 2 anos, ou então até dezembro de 2024, o João Pedro que veio e é uma das principais contratações, jogador que veio lá do futebol europeu
e ele vem muito bem, assumiu e tem um melhor desempenho que o outro lateral que o Grêmio contratou, o Fábio. Então é uma medida correta do clube, o João Pedro, que vem jogando muito bem pelo tricolor, e por isso é uma tratativa que está em andamento. Então, nos planos de Renato, sim, lateral direito João Pedro e também o meio atacante Luan, um dos grandes ídolos da história recente do tricolor. Gostou do vídeo? Dá aquele like, aquele joinha bacana. Grande abraço a todos.